O sol do meio-dia brilhava forte sobre as ruas agitadas de São Paulo. O calor fazia o asfalto tremer e o barulho constante de buzinas, vendedores ambulantes e gente apressada criavam um cenário tipicamente urbano. Kaká, acostumado com compromissos em grandes salões e eventos glamourosos, havia decidido pegar um caminho diferente naquela tarde. Queria rever lugares simples, ruas que lembravam sua infância, e sentir novamente o contato com o Brasil real, aquele que pulsava longe dos holofotes. Vestia uma camiseta básica de algodão, calça jeans clara e tênis confortáveis. Nada nele chamava a atenção. Sem seguranças, sem fotógrafos, sem a entourage que sempre o cercava nos eventos. Apenas um homem comum dirigindo pelas ruas cheias de vida da capital paulista. No rádio do carro, uma música de samba antigo embalava a viagem, e por um instante ele se deixou levar pela melodia, quase esquecendo os compromissos que tinha mais tarde. De repente, ao dobrar uma esquina estreita, Kaká notou algo que fez seu coração acelerar. Uma mulher grávida, aparentemente em trabalho de parto, estava sentada no chão da calçada. Suava muito, segurava a barriga e chorava desesperadamente. As pessoas passavam rápido, algumas olhavam, mas ninguém parava. Na correria da cidade, cenas assim eram muitas vezes ignoradas. "Moço, pelo amor de Deus, me ajude!" A mulher gritava com a voz embargada, estendendo uma das mãos em direção à rua. Sem pensar duas vezes, Kaká estacionou o carro, ligou o pisca-alerta e correu até ela. Seu instinto humano falou mais alto que qualquer receio. Ajoelhou-se ao lado da mulher, tentando acalmá-la. "Calma, respira fundo. Eu vou te ajudar. Você consegue se levantar? Posso te levar ao hospital agora mesmo." Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. Ela balançou a cabeça afirmativamente, mas parecia exausta. Kaká tentou apoiá-la para que ficasse de pé, mas foi nesse exato momento que tudo mudou. 4 homens surgiram de repente, como se estivessem esperando aquele momento. Um deles apontou o dedo na direção de Kaká e começou a gritar: "Ei, o que você pensa que está fazendo com essa mulher? Tá querendo enganar ela?" Outro se aproximou rapidamente, com o celular em mãos, já filmando a cena. Pega ele. Olha aí. Ele tá tentando levar a moça à força." Kaká ficou paralisado por um instante, sem entender. "Não, calma. Eu só parei para ajudar." Ela estava pedindo socorro. Tentou explicar, levantando as mãos em sinal de paz. Mas os homens não queriam ouvir. Cercaram-no, criando uma barreira de hostilidade. A mulher, que antes clamava por ajuda, começou a gritar ainda mais alto, mas agora suas palavras eram outras. "Ele queria me levar. Queria meu dinheiro. Esse homem tentou se aproveitar de mim." O coração de Kaká gelou. Tudo parecia uma cena ensaiada. Ele percebeu, atônito, que havia caído em uma armadilha. Alguns transeuntes que passavam pelo local pararam para olhar. Uma senhora murmurou: "Que vergonha! Um homem mexendo com uma grávida." Outro comentou em voz alta: "Isso é um absurdo. Alguém chama a polícia." Kaká olhou ao redor, o suor escorrendo pela testa. Queria gritar que aquilo era mentira, que tudo não passava de uma farsa, mas as vozes da multidão se sobrepunham à sua. A situação era humilhante. Um dos homens empurrou Kaká no ombro, tentando intimidá-lo. "Você não tem vergonha. Querer roubar uma grávida no meio da rua. Eu não toquei nela dessa forma." Kaká respondeu, firme mas sem agressividade. "Eu só quis ajudar." Mas ninguém parecia disposto a acreditar. O celular na mão do sujeito filmava cada gesto, cada palavra, e Kaká já imaginava o impacto de um vídeo editado circulando nas redes sociais. Ele, um ídolo mundial, acusado injustamente de tentar enganar uma gestante em plena rua de São Paulo. O pensamento doía, mas o que mais o angustiava era a injustiça do momento. A mulher, fingindo chorar, segurava a barriga e gritava como se fosse vítima de um criminoso. Passantes olhavam horrorizados, alguns balançavam a cabeça em desaprovação. A situação parecia fugir completamente do controle. Kaká respirou fundo, tentando manter a calma. Seu coração de atleta,
Acostumado a lidar com a pressão de estádios lotados, agora enfrentava uma torcida adversária muito mais cruel, a do preconceito e da mentira. Ele tentou novamente. Por favor, me escutem. Eu sou apenas alguém que parou para ajudar. Não quero nada dela. Não toquei em nada além de tentar levantá-la para levá-la ao hospital. Mas as palavras se perdiam no ar quente da tarde. O grupo continuava o cerco, e as pessoas na rua pareciam cada vez mais convencidas de que aquele homem alto, de roupa simples, era de fato um golpista. Um dos homens riu com desprezo. Você acha que alguém vai acreditar em você? Nós vimos tudo. E tá tudo gravado. Kaká fechou os olhos por um instante. A sensação era de impotência. Estava encurralado, acusado, humilhado publicamente. Ainda não sabiam quem ele era, e isso só aumentava a crueldade da situação. Para eles, ele não passava de mais um desconhecido em quem era fácil jogar lama. Nesse momento, o sol batia forte sobre sua pele, e cada olhar de julgamento parecia um peso esmagador. Mas dentro dele, algo dizia que a verdade não poderia ser escondida para sempre. E foi assim que, em plena luz do dia, no coração pulsante de São Paulo, começava a se desenrolar um dos episódios mais estranhos e dolorosos da vida de Kaká. A armadilha de um grupo de pessoas que não imaginavam quem realmente estavam acusando. Kaká abriu os olhos, forçou um meio sorriso de calma e tentou dar um passo atrás para ganhar espaço. O homem do celular avançou, segurando o aparelho bem perto do rosto dele, como se quisesse arrancar uma reação agressiva para registrar em vídeo. Acha que pode sair impune? O sujeito provocou. Fala direito, meu irmão. Quem é você? Nome completo. Documento. Eu levo ela ao hospital, respondeu Kaká, controlando a respiração. É só isso que importa agora. Se alguém puder chamar uma ambulância, melhor ainda. Olhem para ela. Está com dor. A mulher, sentada no chão da calçada, intensificou os gemidos. Forçava as lágrimas, dobrava o corpo, apertava o ventre com as mãos. Sua expressão, para quem não conhecia truques de rua, parecia um retrato fiel de sofrimento. Algumas pessoas do comércio começaram a espiar das portas. O dono do boteco ajeitou o avental. A manicure do salão vizinho saiu com as mãos cobertas de glitter. Um motoboy parou a moto, tirou o capacete e encostou no poste. Curioso. O sol escaldante deixava tudo mais áspero. As sombras curtas, o suor no pescoço, a irritação na pele. Vai, liga pra polícia, gritou outro homem do grupo, mais baixo, de boné virado para trás. Esse cara deve ter tentado botar a coitada dentro do carro. Golpe velho. A palavra golpe espalhou-se no ar como pólvora. Quem passava, parava. Quem ouvia, repetia. A lógica de rebanho fazia o resto. Alguém, da janela de um prédio, gritou. Filma de frente. Pega o rosto dele. O sujeito do celular obedeceu, apontando a câmera, aproximando, girando, como um diretor amador sedento por um take polêmico. Eu só parei para ajudar, repetiu Kaká, baixando as mãos, numa linguagem corporal que suplicava confiança. Ninguém aqui quer briga. Não quer briga. O de boné deu uma risada seca. Então, por que encostou nela? Por que estava puxando a moça? Eu a ergui do chão, explicou, devagar. Ela pediu ajuda. Pedi ajuda para você. A mulher interrompeu, chorosa, olhos faiscando entre culpa e medo. Eu só queria ir pro hospital, moço, e ele queria me levar pro carro sem eu querer. Alguns só, ecoaram. Uma moça, com uma sacola de feira nas mãos, apertou o passo e se colocou ao lado da gestante. Dona, respira. Não se assuste. Tem muita gente aqui. A senhora quer água. A mulher assentiu, encenando um tremor. A moça correu até o boteco. O dono, vendo a agitação, trouxe um copo d'água mineral e uns cubos de gelo num guardanapo. Aqui, disse, estendendo. Segura. O copo tremia nas mãos da gestante, não de dor, mas do peso da farsa que, por um instante, pareceu prestes a desmoronar. Ela sorveu um gole, respirou fundo e voltou a fungar alto, compondo a personagem. Já disse que a gente viu tudo. Insistiu o homem da filmagem, aproximando-se ainda mais de Kaká. E tem outra. Se não é golpe, por que esse cara tá tão calmo?
Golpista, quando é pego, fica fazendo teatrinho de santo. Calma, disse Kaká, olhando nos olhos dele, sem perder o eixo. Calma. Eu entendo que vocês estejam nervosos. Muita coisa ruim acontece todos os dias. Mas olhem ao redor. Estou sozinho. Não peguei nada dela. Não ameacei ninguém. Só cheguei e me abaixei para ajudar. Só cheguei e me abaixei. O de boné imitou, debochando. A gente conhece esse papo. E se a gente revistar teu carro? Propôs outro, mais forte, com a camiseta do Corinthians desbotada. Vai reclamar do quê? Tá com medo. Ninguém aqui vai revistar carro de ninguém. Interveio a manicure, indignada. Vocês não são polícia. Fica na tua, moça, rosnou o corintiano, sem encará-la. O assunto não é contigo. Kaká percebeu, naquele instante, que duas forças opostas disputavam aquele pedaço de rua. A turba, excitada com a possibilidade de um herói por um dia que humilha um vilão. E um grupo menor, mais sensato, que pressentia a injustiça no ar. No meio, a gestante, o pivô da narrativa, oscilava entre o script ensaiado e a realidade do corpo cansado e da barriga pesada. Posso ligar pro SAMU? Perguntou a moça da sacola. Pelo menos isso. Liga, sim, ecoou o dono do boteco. Liga logo. A simples menção a uma ambulância deu um pequeno nó no esquema. O homem da filmagem lançou um olhar rápido para o de boné, que devolveu o olhar com uma mensagem silenciosa. Isso complica. Uma ambulância traria profissionais, avaliação, protocolo, menos margem para a encenação. Não precisa ambulância. A gestante se apressou, entre soluços. Só quero que ele vá embora. Ele me deixou com medo. A senhora quer que ele vá embora. Reforçou o de boné, mirando a câmera para o rosto dela, tentando capturar um consentimento conveniente. Eu. A mulher hesitou, engoliu em seco, apertou a barriga como quem organiza o texto. Eu só quero ir pro hospital. Eu posso levar, insistiu Kaká, abrindo a porta do carro. É pertinho daqui. Ou posso esperar a ambulância com você, sem tocar em nada, sem encostar. Ah, agora quer posar de bonzinho. Ironizou o corintiano. Mete o pé, parça. Kaká puxou o celular do bolso. Num gesto que surpreendeu os presentes, discou 190. O que você tá fazendo? O de boné arregalou os olhos. Chamando a polícia, disse Kaká, com uma serenidade irretocável. Se está havendo um crime, é importante que a autoridade venha e esclareça. Assim todo mundo fica em paz. O de boné tentou abocanhar o telefone com um tapa, mas Kaká, reflexo de atleta, recolheu a mão antes do contato. Não respondeu com agressividade, apenas recuou um passo, mantendo o aparelho perto do ouvido. Polícia Militar, emergência. Boa tarde, disse Kaká, sem elevar o tom. Estou na rua Marechal asterisco. Ele olhou a placa no poste. Próximo a uma drogaria e um boteco. Uma mulher grávida pediu ajuda. Parei com o carro, mas algumas pessoas me acusam de tentativa de golpe. Há confusão. Seria bom uma viatura vir para garantir a segurança de todos. Se possível, acionar também o SAMU. O silêncio caiu de repente, como o momento em que um técnico coloca a bola no pênalti e o estádio prende a respiração. Ninguém esperava que o suspeito chamasse a polícia. Do salão de unhas, um rádio tocava pagode baixo. Do boteco, o televisor mostrava um jornal esportivo no mudo. O tempo pareceu alongar-se. Uma viatura está a caminho, respondeu a atendente. Permaneça no local, por favor. Mantenha calma e evite confronto. Obrigado, disse Kaká, encerrando a ligação. Guardou o telefone. Ergueu as palmas das mãos na altura do peito, como quem mostra que não carrega nada. Folgado. O de boné cuspiu as palavras. Quer bancar o certinho agora. Ninguém aqui quer confusão, repetiu Kaká. Vamos cuidar dela. Eu fico de lado. Vocês podem ficar juntos. Quando a viatura chegar, explicamos tudo. Eu não quero polícia. A gestante se encolheu. Tenho medo. Não precisa ter medo, ele disse. Suave. A função deles é proteger. Se você está precisando de ajuda médica, é o melhor caminho. No rosto dela, duas tempestades se chocavam. A lealdade, frágil, ao bando que a cooptara,
e o pavor real de ser pega mentindo, com a barriga pesando sobre a consciência. Um segundo de hesitação, e ela voltou a chorar, agora mais baixo, quase como um pedido de desculpas mudo que ninguém, além dela, conseguia ouvir. E se você for embora antes da polícia chegar? Hã? O corintiano enrijeceu o maxilar. Quem garante que você não some? Eu não vou embora, disse Kaká, apontando para a calçada ao lado do carro. Vou ficar aqui, sentado, à vista de todos. Ele se sentou no meio-fio, sem pressa, encostou as mãos nos joelhos e ergueu o rosto para o céu claro, pescando contra o sol. Um senhor de barba grisalha, que até então observava calado, encostado na bicicleta, falou pela primeira vez. Rapaz, a voz do velho tinha o timbre de quem já viu muita coisa na rua. Quem chama a polícia não costuma ser bandido. E quem fica sentado desse jeito, sem fugir, ou é muito burro, ou é inocente. Fica na tua, velho, o de boné rebateu, mas sem o mesmo ímpeto. A manicure aproximou-se de Kaká, um passo tímido, como quem procura um gesto que restabeleça a humanidade rompida. O senhor, quer um pouco de água também? Quero. Sim. Ele agradeceu com um sorriso minúsculo. Obrigado. Ela voltou ao boteco, e o dono trouxe outra garrafinha, colocando ao lado dele com um aceno de cabeça, uma pequena declaração de neutralidade, nem pró, nem contra. Mas o homem está com sede. 2 adolescentes apareceram com uniformes de escola pública, mochilas penduradas. Um deles puxou o colega pelo braço. Mano, olha, não parece aquele cara? Que cara? Ah, sei lá. Já vi esse rosto na televisão, futebol. O amigo meneou a cabeça, indiferente. Onde há tumulto, há boatos. Mas o primeiro continuou com a sobrancelha franzida, tecendo uma suspeita que ele mesmo não sabia nomear. O calor apertava. Uma rajada de vento levantou poeira e trouxe um cheiro de pastel frito de uma barraca perto da esquina. O motoboy ajeitou a moto, como quem se prepara para uma possível debandada. O dono do boteco diminuiu o volume da TV. O homem do celular, que antes bradava, agora revia mentalmente o material que tinha gravado. Se a polícia vier e ver que não tem nada, esse vídeo vira contra mim, pensou. O de boné, por sua vez, avaliava rotas de fuga com o canto dos olhos. Tá vindo viatura mesmo? Perguntou em voz baixa ao corintiano. Deve tá, respondeu o outro, roendo o lábio. PM chega rápido por aqui. E se der ruim? Insistiu. E se esse cara? Esse cara pesou na língua. For alguém que não devia ter mexido. Como assim? Sei lá, não sei. Só tô dizendo. A gestante respirou fundo, num compasso mais organizado. O corpo não mentia. Não estava em trabalho de parto. O suor na testa era do sol, o tremor nas mãos, da culpa. Ela olhou para Kaká, agora sentado, bebendo goles lentos de água, e pousou nele um olhar que fugia do ódio ou do medo. Era um olhar de curiosidade. Quem é esse homem que chama a polícia? Que fica, que não grita, não xinga, não bate. Como é seu nome? Ela perguntou, baixinho, quase num fio de voz. Ricardo, ele disse, sem hesitar, oferecendo o primeiro nome simples. Mas pode me chamar de moço, se preferir. O importante é você ficar bem. Ricardo. O nome bateu nos ouvidos do adolescente que desconfiava. Ricardo, murmurou. Mano, o Kaká não chama Ricardo. Quem? O Kaká. Pô, o jogador. O amigo arregalou os olhos. Olhou de novo para o rosto de Kaká. O corte de cabelo discreto, a linha do maxilar, o jeito cuidadoso de falar. E a ficha caiu como um trovão silencioso. Ele não gritou. Não queria virar o holofote. Mas seus olhos rodaram inquietos, vasculhando as reações do grupo. O barulho de sirene, ao longe, começou com um mosquito e virou lâmina cortando o ar. A viatura veio. O de boné estalou o pescoço, alarmado. O do celular enfiou o aparelho no pulso. O corintiano recolheu um passo. Outro, tentando parecer natural. Ah, não, disse o de boné para o rapaz. Não vai dar bom, não. Esse cara tá muito tranquilo. E se for o quê? O corintiano retrucou, irritado. Para de viajar.
olha pro rosto dele direto. O de boné sussurrou. Súbito pânico. Eu já vi esse cara. A manicure também ouviu a sirene e suspirou. Aliviada. Enfim, alguém que organiza isso. O senhor da bicicleta endireitou as costas. A moça da sacola segurou a mão da gestante, num gesto maternal, e disse: calma, agora tudo vai se resolver. Kaká, sentado, manteve-se sereno. Os olhos dele passearam pelos rostos. Viu medo, viu raiva, viu impaciência, viu cansaço. E viu, em algum lugar, o espanto bom de quem começa a desconfiar da própria precipitação. O bebê, ele disse, voltando-se à mulher. Você sente dor mesmo? Quer que eu te leve? Juro que fico a 2 passos, sem encostar, as portas destravadas, vidros abaixados. Ou a gente espera a ambulância. Do jeito que for melhor. A mulher mordeu o lábio. A realidade batia na sua consciência como a sirene na rua. Insistente, direta, sem licença para mentira. Ela baixou os olhos, a mão na barriga agora mais leve. Desculpa quase rompeu a barreira da garganta, mas as vozes dos parceiros, horas antes, lhe lembraram o risco de romper o pacto. Sem vacilar, hein? Se der ruim, a gente corre, mas não abre o bico. Eu só tenho medo, disse, numa sinceridade pela metade. Medo todo mundo tem, respondeu Kaká. Mas quando a gente escolhe a verdade, o medo diminui. O de boné notou o pequeno deslocamento do enredo. Aquela correção de rumo que nasce quando a mentira encontra uma superfície sólida. Aproximou-se da mulher, como um anjo da guarda ao contrário. Ei, não confia nesse cara. Não. Fala com a polícia que ele te puxou. Mantenha a linha. Senão vai sobrar pra você. Entendeu? A ameaça não veio em tom explícito, mas estava ali, na dobra da frase. A moça da sacola franziu o ceio. Que é isso, rapaz? Deixa ela falar o que quiser. Ninguém manda no que ela sente. Não. Ocupa a tua vida, dona. Rosnou o de boné. Não mete o bedelho. Ninguém manda em ninguém. Não. Repetiu o senhor da bicicleta, com a convicção de quem viu a ditadura e aprendeu a gostar da palavra liberdade. A sirene já não era promessa. Era presença. A viatura virou a esquina, luzes piscando, azul e vermelho estourando cores no asfalto quente. 2 policiais desceram, mão próxima, não na arma, mas na linguagem que diz estamos atentos. Boa tarde, disse a policial mais alta, óculos escuros, voz neutra. Recebemos uma chamada. O que está acontecendo aqui? A rua respondeu com um coro confuso, todos falando ao mesmo tempo. O de boné apontou para Kaká. Ele tentou levar a moça. A gente viu. A moça da sacola emendou. Ele parou para ajudar. Tava sozinho. Quem gritou foram eles. A manicure completou. Eles queriam revistar o carro dele. Quem faz isso se não é polícia? O dono do boteco levantou as mãos. Eu só dei água pros 2. Não vi começo. Não julgo. Mas chamar a PM foi ele. O moço aí. A policial ergueu a palma, pedindo silêncio. O parceiro, um pouco mais jovem, já falava com a gestante. A senhora está sentindo dor? Quer atendimento médico? A mulher hesitou, os olhos colando no chão. Eu queria ir pro hospital. Perfeito, disse o policial. A gente chama o SAMU. Fique tranquila. A policial voltou-se para Kaká. O senhor chamou a viatura. Chamei. Sim, respondeu ele. Meu nome é Ricardo. Parei porque ela pediu ajuda. Em seguida, fui acusado. Quero que tudo seja esclarecido aqui. Documento, por favor. Kaká enfiou a mão na carteira, tirou a CNH e entregou. A policial leu, e seus olhos tremularam 1 milímetro. Nada que a rua percebesse, mas suficiente para acender uma lâmpada num canto da memória coletiva do país. Ricardo Isaacson dos Santos Leite. Ela levantou o olhar, mediu o rosto, a postura, a placidez. Resistiu ao impulso de comentar. Manteve a neutralidade profissional e devolveu. Obrigada, senhor Ricardo. O parceiro conferiu rapidamente a placa do carro pelo rádio. Tudo em ordem. Sem restrições. Sem pendências. Vamos organizar os depoimentos, disse a policial. Um de cada vez.
O senhor fica aqui. O senhor de boné, por favor, me acompanhe. Depois, você apontou para o do celular. E, depois, a senhora, olhando a gestante. O de boné relutou um segundo, mas seguiu, rangendo dentes. O do celular veio atrás, com passos curtos. A gestante ficou, abraçada pela moça da sacola, que fazia carinho no ombro dela como quem afagava um pássaro ferido. Enquanto a policial anotava, o parceiro abriu uma distância respeitosa de Cacá, e num tom apenas audível para ele, perguntou: "Tá tudo certo aí?" "Tudo certo", disse Cacá. "Eu só não queria que ela ficasse sozinha." O adolescente, o primeiro a desconfiar, cutucou o amigo. "Eu falei. Essa é Gagagá." O amigo respondeu: "Quieto." A policial terminou o primeiro bloco de perguntas, mudou a ordem. Chamou a gestante. O de boné, ao ouvir, tentou se aproximar, mas o parceiro fez um gesto curto. "Aqui? Não." A mulher andou até a sombra da viatura e, por um instante, o rosto dela desfazia qualquer máscara. Era só cansaço e um medo antigo. A policial foi doce, mais direta. A senhora foi tocada contra a vontade. Foi ameaçada. A mulher fechou os olhos. No silêncio que seguiu, cabia um país inteiro. Suas carências, suas espertezas, suas violências miúdas, seu coração enorme. Ela abriu os olhos e encontrou, do outro lado da rua, a figura sentada de Cacá, que, apesar de tantas setas, não havia revidado nenhuma. A boca dela tremeu. Eu pedi ajuda", disse, por fim. Ele estacionou e veio. Só isso. Ninguém me puxou. O de boné, ao ouvir a frase, endureceu como pedra. O do celular, sem coragem de encarar, fingiu mexer na notificação do aparelho que não apitara. O corintiano coçou a nuca, um fio de suor descendo pela têmpora. "Obrigada", respondeu a policial, anotando. Sem espanto, sem julgamento. "Vamos garantir seu atendimento médico." A notícia espalhou-se de boca em boca com a velocidade de um boato, mas trazendo um antídoto. Ela disse que ele não puxou. A maré mudou 1 milímetro, o suficiente para que a curiosidade virasse respeito e a desconfiança ganhasse remorso. A sirene de outra viatura soou distante, mas não virou a esquina. Em vez disso, chegou o som de uma maca sendo aberta. O SAMU estacionou. 2 profissionais desceram, eficientes, e caminharam até a gestante. "Vamos medir a pressão. Tudo bem?" disse uma delas, já prendendo o manguito no braço da mulher. "Sente aqui. Respira." "Obrigada." A gestante sussurrou, micro-lágrimas, agora de alívio, permitindo-se, por um segundo, ser apenas uma paciente. A policial encerrou as anotações iniciais e virou-se para o grupo dos acusadores. Seus olhos pousaram, sem pressa, no de boné, que devolveu um olhar feio. Depois baixou, tropeçando na própria consciência. "Mais tarde, a gente conversa melhor", ela disse, objetiva. "Por hora, ninguém vai revistar nada. A senhora vai para a avaliação. E todos os vídeos gravados aqui podem ser revisitados, se necessário, para apurar os fatos." A palavra vídeo se instalou no ar como um aviso. O homem do celular deu 2 toques nervosos no bolso, onde o aparelho pesava como uma pedra. Do outro lado, a moça da sacola veio até Cacá. "O senhor tá bem?" "Desculpa, eu também fiquei assustada na hora." "Tá tudo bem", ele sorriu, sincero. "Obrigado por ter chamado o SAMU." O senhor da bicicleta tirou o boné, coçou a cabeça e, antes de subir no selim, disse: "Nem todo mundo que ajuda é santo, mas quem ajuda de cabeça fria, a gente deve ouvir. Boa sorte, rapaz." "Valeu, seu moço", retribuiu Cacá. As profissionais do SAMU começaram a conduzir a gestante para a ambulância. Ela, ao passar por Cacá, diminuiu o passo e, num sussurro que só os dois ouviram, deixou escapar um fiapo de verdade. "Me desculpa." Cacá não perguntou por quê. Apenas respondeu: "Vai dar tudo certo." "Ei!" Ao erguer os olhos, percebeu os adolescentes a alguns passos, um deles segurando a mochila contra o peito, como quem protege um segredo. "Valeu por não gritar", disse o menino, vermelho, sem saber por que falava. "É que, sei lá."
pareceu errado. Kaká assentiu, agradecido, sem abrir a identidade que, de qualquer modo, já tremeluzia nas entrelinhas do ar. A primeira viatura se preparava para acompanhar a ambulância até a unidade de saúde mais próxima. A policial se aproximou de Kaká uma última vez. Nós vamos registrar o atendimento. Se o senhor quiser representar posteriormente, pode procurar a delegacia. O importante é que ela seja atendida, disse ele. O resto, a verdade encontra caminho. Ela o mediu por um segundo, tirou os óculos, gesto impossível de decifrar para quem apenas via, e recolocou. Boa tarde, senhor Ricardo. Boa tarde. Quando a ambulância partiu, a rua expirou. O boteco retomou o som da TV. A manicure voltou a lixar as unhas. O motoboy ligou a moto. A moça da sacola, antes de sair, ainda lançou um último olhar, meio pedido de perdão em nome de todos. O de boné, o do celular e o corintiano recuaram para a sombra, trocaram palavras em sussurros tensos, fizeram sinais rápidos com as mãos. Havia pânico nas fissuras de suas máscaras. Kaká levantou-se do meio-fio, esticou as pernas, sentiu os ligamentos responderem com aquela memória boa de quem correu campos do mundo. A luz do meio-dia, agora um pouco menos impiedosa, desenhava nele a figura de um homem comum que escolheu permanecer, e não a de um suspeito que fugiu. Ele abriu a porta do carro, respirou fundo. Antes de entrar, ouviu a frase baixa, cortando o ar como um segredo mal guardado, vinda da sombra onde os três se encolhiam. Cara, ele é o Kaká. A sentença não foi um anúncio para a multidão. Foi um sussurro de pavor, um relâmpago privado. No eco íntimo daqueles que tinham armado a encenação, a palavra Kaká veio acompanhada de uma sequência de imagens, manchetes, policiais, algemas, não no herói, mas neles mesmos. Ainda não correram, ainda não confessaram, ainda não ruíram. Isso era assunto para depois, para o desdobramento que o destino costuma escrever com a tinta da culpa. Kaká apenas fechou a porta com cuidado e ficou ali, as mãos no volante, olhando a rua pelo para-brisa. Um país inteiro cabia no reflexo dos seus olhos, o impulso de julgar, o teatro das aparências, o medo, a fome, a esperteza, a bondade teimosa. Ele ligou o carro, não para ir embora, ainda não, mas para que o ar do veículo refrescasse a cabeça enquanto o coração, em silêncio, decidia a forma de continuar ajudando. O relógio do painel marcava 12h47. A cidade seguia, indiferente e grandiosa, a mesma São Paulo de sempre, dura e terna, barulhenta e acolhedora. Na calçada, o primeiro adolescente ainda o observava, uma convicção crescendo por trás do rosto tímido. No canto de sombra, o sussurro repetiu, mais tenso, mais urgente, como se a palavra, por si, pudesse invocar a polícia de novo. Ele é o Kaká. Cara, ele é o Kaká. E assim, em pleno dia, sob o sol obstinado da cidade, o primeiro capítulo da armadilha chegava ao seu fim. Não com um grito, não com uma fuga, não com um veredito, mas com um reconhecimento à meia luz. Aquela virada quase imperceptível que anuncia, no íntimo dos culpados, o começo do medo. E, no íntimo de quem é justo, a decisão de não desistir do bem. O barulho da ambulância se afastava pela avenida, levando consigo a mulher grávida e o peso de um teatro mal ensaiado. A rua voltava ao seu ritmo natural, buzinas, pregões de vendedores, o calor grudando no asfalto. Mas o clima entre os homens que armaram a emboscada não era mais o mesmo. O de boné caminhava de um lado para o outro, nervoso, como um jogador amador que errou um pênalti decisivo. O corintiano coçava a nuca, incapaz de encarar os olhares da vizinhança. O homem do celular, que minutos antes filmava com convicção, agora tremia ao segurar o aparelho, temendo que aquelas imagens virassem prova contra ele mesmo. Foi então que o adolescente, ainda com a mochila da escola pendurada no ombro, murmurou de novo, desta vez um pouco mais alto. É ele, eu tenho certeza. É o Kaká. O amigo tentou calá-lo, mas já era tarde. O sussurro escapou, rodou no ar e alcançou os ouvidos dos três homens. O de boné arregalou os olhos, reconhecendo finalmente um rosto que tantas vezes tinha aparecido em transmissões de Copas do Mundo, em reportagens, em comerciais. Merda! Deixou escapar, sem perceber.
No mesmo instante, uma onda de pânico percorreu o grupo. Se aquele realmente era o Kaká, não era só um moço qualquer que poderiam intimidar. Era uma figura pública, conhecida, respeitada, amada por milhões. Se ele resolvesse falar, se abrisse a boca contra eles, toda a farsa cairia. E cairia com peso de manchete. Grupo de golpistas arma contra Kaká em plena luz do dia. O homem do celular engoliu seco. Já não conseguia nem desbloquear a tela do aparelho. Pensou nas filmagens que tinha feito, agora provas do próprio crime. O corintiano bateu palmas nervosas contra a coxa, murmurando: não devia ter me metido nessa, não devia. O de boné, mais experiente, tentou manter a frieza. Escuta aqui, ninguém fala nada. Se a gente correr agora, a polícia vai atrás. O que a gente faz é fingir que não sabe de nada. Mas sua voz não tinha mais firmeza. Era o tom de quem percebe que a partida virou e que o placar não está a seu favor. Do outro lado, sentado ainda ao volante, Kaká respirava fundo. Ele tinha ouvido a frase do adolescente. Sabia que, a partir daquele momento, sua identidade não seria mais segredo. Mas, em vez de levantar-se e revelar tudo, escolheu o silêncio. O olhar dele repousava sobre os homens, não com raiva, mas com um misto de compaixão e firmeza. A policial, ainda tomando notas, percebeu o nervosismo do grupo e perguntou: vocês querem registrar ocorrência contra o senhor Ricardo? O de boné gaguejou: a gente, é melhor deixar quieto. E, sem esperar resposta, puxou os comparsas pela manga. Bora, vamos nessa. Eles se afastaram rápido, tentando parecer discretos, mas carregando no corpo a tensão de quem sabe que a mentira não dura para sempre. A rua assistia em silêncio. A manicure cruzou os braços, murmurando: covardes. O senhor da bicicleta balançou a cabeça. O bem e o mal se encontram todo dia, mas nem sempre o mal tem coragem de ficar até o fim. Kaká ligou o carro, mas não saiu imediatamente. Observou a ambulância desaparecer na curva. No fundo do coração, sabia que a história daquela mulher ainda não tinha terminado. Ela era peça de um jogo sujo, mas também era vítima dele. E ele não conseguiria simplesmente ir embora. Enquanto isso, no canto da rua, os três homens discutiam baixo, gesticulando. Se ele abre a boca, tamo lascado, disse o corintiano. Cala a boca, respondeu o de boné. Melhor sumir por uns dias. E a mina? Perguntou do celular. Ficou com ele. E se ela abrir o bico? O silêncio pesou. Cada um sabia a resposta. Se ela falasse a verdade, toda a estrutura deles desmoronaria. No carro, Kaká deu partida. Não iria atrás deles. Não precisava. Mas algo dentro dele já se preparava. Ele sabia que cruzaria de novo o caminho daquela gestante. Porque o destino, no Brasil, tem esse jeito curioso de costurar encontros. Até mesmo os que nascem de uma mentira. No dia seguinte, São Paulo acordou sob um sol radiante, com o céu azul limpo e o ar mais leve depois da confusão do dia anterior. Kaká, sentado à mesa do café da manhã, não conseguia tirar da mente o rosto da mulher grávida. A cada gole de café, a lembrança voltava, os olhos dela cheios de lágrimas, o corpo curvado em dor, o medo que não parecia ser só encenação. Ele poderia simplesmente esquecer, deixar que a polícia cuidasse de tudo, seguir a vida confortável que tinha. Mas havia algo em seu coração que não permitia. Era como se uma voz insistente dissesse: ela precisa de você. Se você for embora agora, quem mais vai ficar? No início da tarde, ele vestiu uma camiseta simples, colocou um boné baixo e seguiu até o hospital público para onde a ambulância havia levado a gestante. Os corredores estavam cheios de pacientes, médicos correndo de um lado para o outro, mães embalando filhos chorosos, gente esperando na fila para atendimento. O ambiente cheirava a desinfetante misturado ao suor da peça. Ele caminhou devagar, tentando não chamar atenção, perguntando discretamente aos enfermeiros até encontrar a mulher. Ela estava numa cadeira de rodas, aguardando ser levada de volta ao quarto. Quando viu Kaká, arregalou os olhos, assustada. Tentou se levantar, mas o corpo cansado não obedeceu. Uma enfermeira colocou a mão em seu ombro e pediu calma. Kaká se aproximou,
Parou a poucos passos e falou com serenidade. Não precisa ter medo. Eu não vim te acusar. As lágrimas brotaram de imediato. A mulher levou as mãos ao rosto, balbuciando palavras desconexas, até conseguir dizer entre soluços que não queria ter feito nada daquilo. Contou que seu nome era Mariana, que o pai do bebê havia desaparecido e que ela estava à mercê de homens que a exploravam. Eles ofereciam proteção, mas na verdade a obrigavam a participar de pequenos golpes para sustentar o grupo. Disse que havia aceitado porque achava que era a única forma de sobreviver. Cacá se abaixou até ficar na altura dos olhos dela. Não havia julgamento em seu olhar, apenas firmeza e compaixão. Você pode escolher outro caminho, respondeu com calma. Não vai ser fácil, mas sempre existe uma saída. Mariana tremia. Olhava para os lados como se esperasse que a qualquer momento aqueles homens surgissem para puni-la. Eles não vão me deixar em paz se eu desistir, murmurou. Eu conheço pessoas que podem te ajudar, disse Cacá. Mas, antes de qualquer coisa, quero que saiba que não guardo rancor. Você errou comigo, mas eu não soube odiar você por isso. As lágrimas dela aumentaram, mas agora tinham um peso diferente. Pela primeira vez, não chorava apenas de medo. Cacá começou a visitar Mariana quase todos os dias. Sempre discreto, trazia frutas, roupas mais confortáveis e até pagava por alguns remédios que o hospital não tinha. Alguns funcionários perceberam quem ele era, mas respeitaram o silêncio. Entre olhares curiosos e sorrisos discretos, deixavam o ex-jogador cuidar daquela mulher sem fazer perguntas. Mariana, pouco a pouco, começou a se abrir. Falava dos sonhos que tinha perdido pelo caminho. Queria uma casa simples, um trabalho honesto, um berço seguro para o bebê que carregava. Cacá escutava cada detalhe, com paciência de amigo, sem interromper, como se cada palavra dela fosse parte de um plano que ele começava a desenhar. Certo fim de tarde, quando o sol pintava o hospital de tons alaranjados, Mariana segurou a mão dele com força e perguntou por que fazia tudo aquilo. Eu quase destruí sua vida, disse, a voz embargada. Ele sorriu de leve, aquele sorriso calmo que sempre encantara multidões dentro de campo, mas que ali, diante dela, tinha ainda mais força. Porque um dia alguém também acreditou em mim quando eu mais precisei. Mariana chorou em silêncio, sentindo dentro de si algo que não experimentava havia muito tempo. Esperança. Naquela noite, sozinha no quarto, acariciou a barriga e murmurou baixinho. Filho, acho que a gente vai ter uma chance. Na simplicidade de um hospital público, entre paredes descascadas e corredores barulhentos, nascia um vínculo improvável entre dois mundos que nunca deveriam ter se encontrado. Não mais acusador e acusada, mas dois seres humanos tentando reescrever o futuro a partir da verdade e da fé em algo maior. O sol de São Paulo brilhava forte naquela manhã, iluminando as ruas movimentadas do bairro onde ficava o hospital público. Depois de semanas de visitas silenciosas e discretas, Cacá caminhava novamente pelos corredores que já conhecia tão bem. Ele levava consigo um saco simples, recheado de roupas de bebê, fraldas e até um pequeno brinquedo de pelúcia que havia comprado na noite anterior. Não era um gesto de ostentação, mas de cuidado genuíno. Mariana, já em seus últimos dias de gestação, estava sentada perto da janela do quarto, olhando para fora como se buscasse adivinhar o destino. Quando Cacá entrou, ela sorriu timidamente, um sorriso cansado, mas verdadeiro. Era diferente da mulher assustada que ele encontrara na primeira vez. Agora havia uma serenidade estranha em seus olhos, como se tivesse finalmente encontrado um porto seguro. Você voltou, disse ela, num tom quase infantil. Eu disse que não ia te deixar sozinha, respondeu Cacá, colocando o saco sobre a cama. Olha, trouxe algumas coisas que você vai precisar. Mariana abriu o saco. Ao ver o brinquedo de pelúcia, não conteve as lágrimas. Apertou contra o peito, como se aquele objeto fosse a prova de que, apesar de todo o sofrimento, alguém se importava com ela. O tempo passou rápido. Poucos dias depois, Mariana entrou em trabalho de parto. O hospital inteiro parecia agitado. Médicos e enfermeiras corriam de um lado ao outro. Cacá estava na sala de espera, caminhando de um lado para o outro, nervoso como se fosse ele o pai. Não era, e nunca seria,
mas naquele momento sentia que sua responsabilidade era maior do que qualquer título ou vitória conquistada no futebol. Horas mais tarde, o choro forte de um bebê ecoou pelos corredores. Kaká fechou os olhos e deixou escapar um suspiro profundo, como quem agradece por um milagre. Minutos depois, uma enfermeira apareceu com um sorriso e disse que tanto a mãe quanto o bebê estavam bem. Ele entrou no quarto e encontrou Mariana com o filho nos braços. Ela olhou para Kaká com olhos marejados e disse apenas: "Obrigada, você salvou a minha vida e a dele." Kaká não respondeu de imediato. Aproximou-se, acariciou de leve a cabeça do recém-nascido e apenas murmurou: "O que importa é que vocês dois estão aqui." A notícia de que Kaká visitava todos os dias uma paciente pobre do hospital se espalhou entre funcionários e pacientes. Muitos custaram a acreditar. Alguns lembraram que, semanas antes, ele havia sido humilhado em plena rua, chamado de vagabundo, acusado de atrapalhar o comércio. Agora, o mesmo homem estava ali, oferecendo tempo, recursos e amor sem esperar nada em troca. Aos poucos, o boato chegou à vizinhança. Pessoas que antes o olhavam com desdém, agora se aproximavam para pedir desculpas. O dono da padaria, que fora um dos primeiros a levantar a voz contra ele, apareceu no hospital com uma sacola de pães frescos para Mariana. A mulher do mercadinho trouxe frutas. Até o barbeiro que havia rido dele na calçada pediu perdão publicamente. Mariana observava tudo em silêncio, surpresa com a mudança repentina das pessoas. E, ao mesmo tempo, entendia. A presença de Kaká havia desarmado corações. Sua simplicidade e sua recusa em guardar rancor revelavam algo maior do que fama ou dinheiro. Semanas depois, quando Mariana já estava em condições de deixar o hospital, Kaká organizou discretamente um pequeno apartamento para ela em um bairro simples, mas seguro. Não contou a ninguém, não deixou repórteres saberem. Apenas entregou a chave em suas mãos e disse: "Aqui você pode recomeçar. Mas lembre-se, o mais importante não é o que eu fiz, é o que você vai escolher daqui em diante." Mariana chorou abraçada ao filho, prometendo a si mesma que nunca mais deixaria o passado ditar seu futuro. Meses mais tarde, numa manhã ensolarada, a cena se repetiu de maneira diferente. Mariana, agora com o bebê nos braços, caminhava até a porta do hospital onde tantas lembranças ainda ecoavam. Pessoas que antes lhe viraram o rosto, agora a cumprimentavam com respeito. Algumas mães a ajudavam com o carrinho do bebê, outras ofereciam apoio. A transformação não era apenas dela, mas de todos ao redor. Kaká, por sua vez, assistia de longe. Não buscava aplausos, nem queria reconhecimento. Sabia que sua missão estava cumprida. Havia plantado uma semente de bondade em um terreno árido. E, como um gol inesperado no último minuto de uma partida, aquele gesto mudava o placar da vida de muita gente. A cidade que antes o humilhou agora o reverenciava em silêncio. Não com cartazes ou manchetes, mas com o olhar arrependido e a atitude transformada de cada um que aprendeu, através dele, que não se deve julgar pela aparência. Kaká seguiu seu caminho, como sempre fez, sem precisar provar nada a ninguém. O eco daquela história ficou nos corredores do hospital, nas esquinas do bairro, nos corações que presenciaram o impossível acontecer. A vergonha se transformar em respeito e a humilhação em redenção. E, assim, enquanto caminhava sob o sol do meio-dia, Kaká sorriu de leve, sabendo que, às vezes, o maior gol não se marca dentro de campo, mas na vida das pessoas.